E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Mais um vídeo para você. Vamos conosco nessa jornada. Quero lembrar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. E você clica aí no botãozinho também, compartilhe, dê um like e vamos divulgar essa ideia. Queridos, uma das coisas que eu queria me debruçar num texto bíblico, o texto de Isaías 64:4. Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías vem contando os fatos de Israel. E ele, assim como o apóstolo Paulo, ele depara num texto ali, ele pronuncia algo ali que é interessante, imprescindível e é encorajador. Ele diz assim: vindo o inimigo contra nós como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. É interessante você ver essas afirmações na Bíblia, porque algumas delas, claro que nós, muitas das vezes, esquecemos. Devido a tantos problemas, a tantas situações complicadas, que a gente acaba esquecendo sobre essas promessas ou essas certezas que Deus nos dá. Diz que o inimigo vindo contra nós, como uma corrente de águas, ou seja, com ímpeto, rapidez, incessante. Corrente de água, quando vem, incessante. Mas quando isso acontecer, a Bíblia diz que o Espírito de Deus arvorará a sua bandeira, ou seja, já viu aqueles mastros de bandeira, ou aqueles pendões que, quando o exército saía em guerra na época passada, e eles tinham um pendão que identificava qual era o exército que estava vindo, se era cavalaria, se era infantaria, qual país ele era. Assim também é conosco o Espírito Santo. Quando o inimigo vir contra você, quem vai levantar para mostrar de quem você é a propriedade é o próprio Espírito Santo. Ainda que ele venha com ímpeto, ainda que ele venha incessante, como diz a Bíblia, o apóstolo Pedro declarando: vigiai porque o vosso adversário anda bramando em vosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Ou seja, o inimigo em todo momento está me observando e te observando. A intenção dele é o quê? É acabar com a nossa alma. Ou seja, fazer com que a nossa alma vá junto com ele ao inferno. É por isso que a Bíblia diz bem claro: não tema o homem, tema Deus. Porque o homem mata a carne e não sabe onde joga a alma, mas tema é Deus, porque mata a carne e joga a alma no inferno. Ou seja, quando o inimigo vem com ímpeto contra nós, uma certeza nós temos: é quem vai levantar para representar de qual nação nós somos, é o Espírito Santo. Aí você vê 1 Pedro dizer: vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido por propriedade de Deus. Ou seja, quem representa e que mostra para as trevas de quem nós somos dono, ou que nação nós representamos, é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos os embaixadores. Você tem noção do que é ser embaixador? Vou dar um exemplo. Por exemplo, Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia, as nações árabes, todas elas vivem ou no sistema autoritarismo, comunismo ou socialismo. Porém, nós somos do Brasil. E abre-se um parênteses, quero que você preste atenção, ainda não estamos no regime total comunismo, mas, infelizmente, o governo atual tem há muitos anos batalhado para que nós entremos nesse sistema, mas que Deus nos guarde e nos livre desse mal. Fechando parênteses, vamos voltar. Então, todos esses países, eles têm esse sistema. Porém,
aos nossos embaixadores dos nossos países ou de outras nações, por exemplo. Vou botar Brasil não, vou botar América do Norte, Estados Unidos. O que é o embaixador? O embaixador ele é um representante legal de uma nação que não é aquela. Aquela nação, ela pode estar em guerra, mas se os cidadãos de outra nação, em quem é representado o embaixador, correr para a embaixada, nem prender, não podem prender eles ali dentro, porque ele é um representante legal de outro governo que tem autoridade para ali estar. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos autoridade legal do próprio Deus para representá-lo nessa nação. Então, como somos embaixadores, a Bíblia diz: vós não sois desse mundo, não sois desse mundo. Ou seja, a nação que nós representamos, que o Espírito Santo arvora a bandeira, ela dá a nós algo que, na nação que vivemos, como diz o apóstolo Pedro, eu falo para peregrino e forasteiro, ou seja, nós estamos aqui só de passagem. Mas a nação que nós representamos é a nação que nos proporciona alegria, paz, proteção do dono da nação. E quem é o dono dessa nação? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. E nós somos os embaixadores, os representantes legal. Então, quando o inimigo vem contra nós podemos recorrer ao Rei, o dono da nação a qual representamos. Assim como um homem natural aqui, quando acontece qualquer tipo de coisa com ele na embaixada, ele recorre ao presidente da nação a qual ele representa, que vai interceder por ele, para que ele não sofra dano. Assim também é conosco. Vindo o inimigo contra nós como uma corrente d'água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, ou seja, o Espírito de Deus, ele vai tomar a frente das nossas causas. O próprio Deus, a Bíblia diz que nós temos que pedir ao Pai, em nome de Jesus, e Ele nos concederá. É interessante você avaliar essa questão e analisar que o próprio Deus, Ele chancela tudo aquilo que Ele falou na sua palavra, porque ela é a verdade. Então, quando o próprio Deus, quando nós estamos, e como nós somos representantes da nação, o inimigo vai vir contra nós, querido. Vai vir contra você, vai vir contra a sua casa. Mas escute bem, nós temos um representante que é o próprio Deus. O Espírito Santo há de me proteger e te proteger, a tua casa e a minha casa, teus filhos e meus filhos. Tudo que você tem, Ele há de proteger. Ainda que como a guerra que está acontecendo agora em Israel, você de repente tem que ficar privado, os representantes de outra nação ficam privados de poder voltar imediatamente para a sua nação, assim como nós estamos. A Bíblia diz que o céu, ele retém o próprio Deus. Por quê? Porque Pedro vai declarar: um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Ainda que nós tenhamos a promessa por tardio, Deus é longânimo para que ninguém se perca. Ou seja, Jesus não veio ainda para nos tirar dessa nação, do sofrimento que temos vivido, é porque Ele tem dado oportunidade para outros. Então aguenta firme, saiba de uma coisa: ao nosso favor, nós temos o Espírito Santo. Ele sim é o nosso protetor. Ainda que o inimigo venha contra nós como uma corrente de águas, com ímpeto, o Espírito Santo de Deus vai se levantar ao nosso favor e vai destruir todas as artimanhas das trevas. Creia nisso. Você é vencedor. Há uma vitória de Deus para os embaixadores dele nessa terra. E nós estamos aqui só de passagem. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue esse canal. Vamos conosco nessa jornada.